Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de explicar duas coisas, né? Primeiro, o motivo pelo qual eu estou realizando esta gravação. Neste sábado eu tenho um treinamento no qual eu não posso faltar. Por isso eu deixei essa aula gravada, que é justamente a parte da explicação das atividades à distância, que vocês deverão realizar e postar no Moodle. E em segundo lugar, por que eu estou utilizando aqui o meu computador para fazer essa gravação? Porque a minha internet é um pouco lenta e eu não estou conseguindo realizar a gravação lá no ambiente de webconferência que a universidade dispõe, porque eu preciso de uma conexão estável, e como minha conexão não está estável, toda hora está caindo. Então toda hora que cai eu perco, né, a continuidade da aula, e aí eu preciso iniciar desde o início, né, começar tudo de novo, porque não existe a possibilidade de emendar uma aula na outra, né? Esse tipo de edição infelizmente não é disponibilizada para nós. Então a alternativa que eu encontrei é fazer a gravação aqui mesmo, offline, e depois disponibilizar aí no YouTube. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, nós temos aí então o guia didático da nossa disciplina Língua Portuguesa 4, Semântica e Pragmática. No guia vocês têm várias recomendações, orientações. Recomendo que vocês façam a leitura, não é mesmo? E aqui eu não vou ficar lendo esse tipo de recomendação e orientação para vocês. Então nós vamos seguir direto para a parte que nos interessa, ou seja, nossas atividades à distância. Então vocês têm a data de postagem, é necessário postar na data, porque depois o ambiente fecha, e vocês precisam atentar, são 5 atividades à distância, né? Eu já falei isso antes, e se você deixar de postar 2, você já estará automaticamente de reoferta, por falta, né, na disciplina. Então, toda a atividade à distância tem leitura obrigatória e leitura complementar. Então, claro, a obrigatória é essencial para a facção da atividade, e a complementar muitas vezes vai te auxiliar, vai te ajudar aí. Não é simplesmente um texto que está aí sobrando, né? Digamos assim. Então vamos lá, para que nosso vídeo seja o mais objetivo possível. Então na atividade 1 você tem a pergunta número 1. A semântica é definida como a disciplina linguística que se ocupa de estudar o significado. No entanto, Cansado afirma que nem sempre o sistema semântico é o único responsável pelo significado. Explique de exemplos. Então você vai lá observar o que Cansado está dizendo, né, ao afirmar que nem sempre o sistema semântico é o único responsável pelo significado. Explica e dê exemplos. Muito bem. Dando continuidade, na questão número 2 você tem lá: baseando-se na leitura do capítulo 1 de Cansado e na tirinha de H a seguir, diferencie sucintamente semântica de pragmática. Então você tem lá a tirinha, né? Esta é a última vez que mando você levar o lixo para fora. Ufa, até que enfim, não é mesmo? Então, tirinhas, charge. Normalmente existe um fundo cômico, e para que você entenda, e até para que haja sentido, né, para que você dê aí a risada da situação, você precisa entender todo o contexto aí. Então você precisa diferenciar semântica de pragmática utilizando o exemplo da tirinha. Para isso você vai ler o texto indicado lá. Ok? Muito bem. Na questão número 3, você tem lá: utilize o texto a seguir para exemplificar o que significa
o significado da sentença e o significado do falante. Dois conceitos aí. É fundamental contextualizar o gênero textual em sua resposta. Ou seja, que gênero textual é esse? Qual é a finalidade desse gênero textual? Então isso você precisa colocar na sua resposta, porque faz parte, né, da sua justificativa. Então nós temos lá um diálogo, né? Carinho, estou sim, calzoncillos. E aí a mulher responde: vale, pues, mañana te compro unos. Então você tem aí toda uma situação, não é? Todo um contexto a ser explicado. E aí destaque qual é o significado da sentença, atenção aí, e qual é o significado do falante. Cuidado para não confundir os dois. Na questão 4 nós temos a seguinte pergunta, né? Consulte uma gramática escolar e busque a definição dos seguintes termos: hiponímia, hiperonímia, sinonímia e antonímia, metáfora e ironia. Dê exemplos e não deixe de referenciar a obra que você usou. Então você pode usar um livro didático, ou então você pode usar aí gramáticas disponibilizadas na internet ou sites da internet também, mas você precisa mostrar de onde foram tiradas as informações. E atenção, pessoal, coisa da internet não é copiar e colar, né? Você vai utilizar para consultar. Quero ver aí a sua forma de escrita, tá? E tem gente que copia e cola e nem se dá o luxo de formatar o texto. Então tudo isso é avaliado. Tranquilo? Fácil, não é? Muito bem, vamos seguir. Atividade à distância 2. Temos aí textos de leitura obrigatória e complementar também. E nesta atividade você vai fazer o seguinte: baseado nas leituras acima, produza um texto analítico no qual você aponte seu entendimento sobre os fenômenos de acarretamento e pressuposição, apresentando exemplos para enriquecer suas explicações. Não se esqueça de que é preciso referenciar adequadamente quando escrever uma paráfrase dos textos, indicando o nome do autor, data e página ao final do parágrafo parafraseado. Agora, se você fosse citar o texto, um trecho na íntegra, o que fazer? Até 3 linhas, coloque entre aspas e também indique nome, autor, data e página. Mas se a sua citação tiver mais do que 3 linhas, o que fazer? Recua 4 centímetros da margem, coloque o trecho numa fonte menor, né? Normalmente tamanho 10, e também indique autor, data e página. E uma observação: seu texto deve ter no mínimo uma lauda e no máximo 3. Ok? Atenção então, porque é uma atividade de produção de um texto específico, não é? Onde você vai abordar conteúdos teóricos, baseado em autores. Então é muito importante observar os mecanismos de citação para que seu texto fique perfeito e seja avaliado. Também é importante fazer as referências e etc. Ok? Muito bem. Atividade à distância 3. Nós temos lá leituras também obrigatórias e complementar. Na questão 1 temos a seguinte poesia do Gustavo Haddad: eu quero uma poesia clara, que me diga sim ou não, sem semântica, sem nada, que revele uma direção. Para o mais comum dos homens, para mim, que grite alto o nosso nome. Se eu não compreendo, eu não vou responder. Rasgue a fantasia, deixe eu ver você. Mundano ou espiritualista, romântico ou naturalista, não perca seu ponto de vista, não. Eu quero uma posição sincera, que erre ou acerte com exatidão, sem rodeios, sem promessas, que aponte uma direção. Então, aí você tem o comando da questão. Baseado nos seus estudos sobre semântica,
faça uma análise da música de Gustavo Haddad e explique o porquê do eu lírico afirmar sobre a necessidade de se ter uma poesia sem semântica, sem nada. Então lá no início você tem ele dizendo, né, que quer uma poesia clara, que me diga sim ou não, sem semântica, sem nada, que revele uma direção. E aí ele continua, né, dizendo aí o que o eu lírico quer passar. Então você vai justificar essa afirmação do poema, da música, melhor dizendo, do ponto de vista dos conteúdos semânticos, né, que você já está estudando, já está lendo. Justifique aí. Tem um sentido, né? Tem um porquê. Na questão número 2, você vai identificar o tipo de antonímia contido nos pares de palavras abaixo. Então você tem gordo e magro, avô e neto, coerente e incoerente, doce e amargo, seco e molhado. Então, pessoal, atenção, porque esse tipo de atividade está relacionada com o conteúdo que está sendo estudado aqui na leitura obrigatória. Então você tem em Cansado, capítulo 2, ambiguidade lexical, e também você tem a significação das palavras. Vão lá no texto, façam a leitura para conseguir resolver a atividade. Não vai fazendo de qualquer jeito sem ler o texto, porque você vai incorrer em um possível erro aí, tá? Aí fica a dica para vocês, façam a leitura. Muito bem. Que a princípio parece ser fácil, né? Ah, vou fazer aqui, tá, pá, não preciso nem ler o texto. Jogo na internet e o que aparece eu coloco aqui, não é bem assim. Então, atenção aí, por favor. Muito bem. Seguindo então, na atividade 3, nós temos a seguinte questão. Explique o que são palavras homônimas e homógrafas. Justifique sua resposta apresentando exemplos. Ok. Esta é a 3. Aqui a questão 4 não apareceu, né? Então esse onde nós temos aqui o enunciado analise os textos 1 e 2 a seguir já é a questão 4. E vocês têm também, né, lá no arquivo Word, o formulário de vocês está bonitinho, está arrumadinho. Então não há necessidade de você falar, puxa, não estou entendendo onde começa a 3 e onde termina a 3, ou melhor dizendo, e começa a 4. Porque lá no arquivo do Word está perfeitinho. Muito bem, aqui é a questão 4. Ó, analise os textos 1 e 2 a seguir. Texto 1. Olá, me dá um refrigerante, por favor? Droga, está sem tampa, não quer abrir. Opa, desculpe pessoal. Droga, esta tampa não quer abrir. Aí no terceiro quadrinho, para ela abrir você tem que torcer. E no último quadrinho, abre, abre, abre. Muito bem. Nós temos um fenômeno aí, né? No texto 1. No texto 2, temos mais um gênero que é diferente do texto 1. Atenção para isso. E aqui nós temos, tadinha, foi comida? E aí a outra personagem diz, foi sim, mas o rapaz falou que vai casar. Então você tem também um outro fenômeno aí que acontece. E aí nós temos questõezinhas A e B a serem respondidas. Agora desenvolva 2 parágrafos, um para cada texto, atendendo aos seguintes pontos. Então você faz um parágrafo comentando o primeiro texto e um outro parágrafo comentando o segundo texto. E o que você tem que comentar nesses 2 parágrafos? Análise do texto e contexto, porque cada texto existe um contexto comunicativo, observando o gênero textual e a causa do humor em cada situação. Então, cada gênero textual tem suas características e você vai identificar o que causa o humor em cada situação. E depois na letra B você também vai pôr aí nesse seu mesmo parágrafo, né, o tipo de relação semântica que
é possível destacar em cada um. Então, você pega e coloca lá, texto 1, elabora um parágrafo, comenta sobre o gênero textual, sobre o que causa humor, sobre todo o contexto e aponta qual que é o fenômeno linguístico semântico que ocorre no texto 1. Aí você pega e escreve lá, texto 2, mesma coisa. Comenta sobre o gênero textual, qual é o gênero, quais são as finalidades, o que causa o humor e qual é o fenômeno linguístico semântico aí em questão. Fácil, né? Tranquilo. Muito bem. Na atividade à distância 4, nós temos lá também as leituras obrigatórias e uma complementar. Então vocês precisam fazer a leitura, né, do capítulo 6, protótipos, metáforas, papéis temáticos, lá em Cansado, Basso et al. Também, porque senão você não consegue resolver a atividade aqui. Então você vai na questão número 1, procure mostrar que a propriedade voar não é necessária nem suficiente para que algo pertença à categoria ave. Então, vai existir um conteúdo lá sobre categorias necessárias e suficientes, e aí você vai ler, entender, e aí você explica por que voar não é necessário nem suficiente para que algo pertença à categoria ave. Aí você explica. Dessa mesma forma, na 2, você vai explicar, descrever a partir do conceito de protótipo a categoria mãe. Então, existe um tal de teoria de protótipos, e você vai ler, entender, a partir deste conceito você vai explicar, né? Ou melhor, descrever a categoria mãe por meio do conceito de protótipo. Então, ao ler o texto, você conseguirá realizar a atividade. Na número 3, mesma coisa, pessoal. Tem que ir lá no texto. Nós temos indicação das páginas para que se consiga desenvolver a atividade. Atribua, com base na lista dos papéis temáticos, então é necessário entender o conceito de papéis temáticos. Atribua um papel temático para cada sintagma nominal das sentenças abaixo. Então vocês têm aí as seguintes sentenças: Jonas e Amanda leram um livro na biblioteca. P. O vento quebrou a janela. C. Eu dei os presentes às crianças. D. O aluno copiou as respostas do mural. E E. O vaso quebrou. Então, para cada uma delas, atribua um papel temático, tá? Apenas um. Muito bem. Questão 4. Temos então a seguinte charge. Casalzinho, né, na frente da televisão. E a mulher diz: justo na hora do BBB 11 me deu uma baita dor de barriga. E aí o maridão diz o seguinte: acho que você vai ter que escolher entre uma merda e a outra. Muito bem. Aí vem a questão. Baseando-se em Basso et al. E na crítica da charge acima, explique o que é a semântica das sentenças comparativas e o conceito de elisão. Então vocês têm dois conceitos aí, né? O conceito de elisão e o conceito de semântica das sentenças comparativas. Você vai explicar o que são essas duas coisas, baseado no exemplo da tirinha, da charge. E para isso é necessário ler o texto lá, indicado. Tranquilo. Muito bem. Quinta atividade última, à distância. Temos aí também textos de leitura obrigatória e complementar. Esta atividade, então, já está bem voltada para questões pragmáticas. Nós temos, então, a número 1. Analise a tirinha a seguir e, baseando-se nas falas dos personagens, explique o que é deixis e anáfora. Então, você precisa identificar você precisa explicar o que é deixis e o que é anáfora, e identificar na tirinha, né, onde estão essas unidades lexicais que correspondem a deixis e o que corresponde à anáfora aí.
Muito bem, tranquilo. Na questão número 2, você tem a seguinte pergunta: a obra em que Austin primeiro delineou sua teoria dos atos de fala se chama How to Do Things with Words, título que foi traduzido para o português como Quando Dizer é Fazer. Então, baseando-se na leitura dos textos indicados, explique o que é ato locutivo, ato ilocutivo e ato perlocutivo. Então, estes atos de fala, né, eles estão lá nos textos indicados. Vocês vão explicar o que é cada um deles. São os atos propostos por Austin. Muito bem. Depois, na questão 3, nós temos: crie pelo menos 4 contextos em que a sentença "ele tem uma faca" tenha atos locutivos e perlocutivos diferentes. Então, você já entendeu o que é ato locutivo e perlocutivo. Agora você tem essa sentença, ó, "ele tem uma faca". E ao proferir essa sentença, atos locutivos e perlocutivos diferentes podem ser estabelecidos, né? Aqui, claro, de acordo com cada contexto, olha lá. Então você vai criar pelo menos 4 contextos diferentes para essa sentença, ok? E aí, para auxiliar no desenvolvimento da questão, leia o artigo de Silva 2007. Tá lá. Esse artigo aborda muito claramente esse conceito, vai facilitar para que você consiga realizar a atividade sem problema algum. Muito bem. Agora, na questão número 4, você tem aí 2 imagens, não é? O que são essas imagens? O fulano tem a faca e o queijo na mão, não é? E aqui o fulano está segurando vela. Ok. Então, nós batemos o olho aqui e nós entendemos que são referências aí a ditos, né, populares, a expressões da língua portuguesa e etc. E com base no nosso conhecimento, nós sabemos que toda expressão existe um sentido da expressão e o sentido ao pé da letra, aí, né, que está representado pelas imagens. Então aí nós temos a pergunta. Utilize-se dos contextos acima para explicar o que é implicatura convencional e implicatura conversacional de Paul Grace. Então, você vai explicar esses conceitos de implicatura convencional e conversacional com base nesse exemplo. O exemplo já está aqui, então aqui é diferente. Não precisa dar exemplo, o exemplo está lá. Você só precisa ligar os conceitos e explicar. Certo? Muito bem. Por último, essa aqui é a questão 5, tá? Também cortou aqui, mas não tem problema. Na última questão 5, você tem o seguinte comando: os fenômenos escalares abordam reflexões sobre a semântica argumentativa, em que a noção de escala está envolvida em vários fenômenos linguísticos, como o uso do até, a negação, muitas conjunções coordenativas como mas, pois, o já que, e algumas subordinativas como o embora, o além, como o embora, né? Além da escolha de perspectivas. Então você tem assim: João trabalha comigo, eu trabalho com João, né? Faltou um tio ali também. Como também expressões de polaridade negativa. Um a mais não trará o menor inconveniente. Ok. Baseando-se no estudo dos textos indicados e na noção de semântica argumentativa, faça uma análise crítica da seguinte assertiva. Então, até agora, né, o comando da questão está falando um pouco sobre a semântica argumentativa. E aí
temos uma citação que está lá em Cansado, página 142. Vá lá na página 142, observe essa citação no seu contexto maior, porque você precisa analisar de forma crítica o que essa assertiva está nos trazendo, ou seja, você vai concordar ou discordar, você vai bolar um texto, né, redigir um texto aí, comentando sobre esta assertiva. Olha lá. Se adotamos essa análise semântica, parece-nos que estamos adotando um estudo da linguagem mais como um instrumento político do que um instrumento de informação. Ainda, esse tipo de análise apenas envolve uma reflexão semântico-pragmática sem se articular com os outros componentes da gramática, como a sintaxe, a fonologia ou a morfologia. Ok? Então você precisa ir lá para o texto original e comentar de uma forma crítica, tá? Essa assertiva. Ok? Então, essas são as atividades à distância. Nós temos aí as datas de postagem, né, que está no polo, no ambiente de vocês. Nós temos as referências. E qualquer dúvida, pessoal, vocês encaminhem por correio, ou melhor, utilizem, que eu prefiro, o fórum, porque é uma ferramenta de compartilhamento do conhecimento, né, de uma forma colaborativa. Um pode ajudar o outro. Então, convido vocês a utilizar preferencialmente o fórum. Mas o correio também, o e-mail também é uma ferramenta disponível aí. Certo? Então, desejo a vocês um bom trabalho, boas atividades, boas facções das atividades à distância, e que façam também uma boa avaliação presencial. Façam com calma, reflitam, escrevam bem, né, porque a disciplina de língua portuguesa, sobretudo, a produção escrita, a forma de expressão escrita de vocês é avaliada. Então, façam com calma e tenham todos um ótimo sábado. Muito obrigado e até a próxima aula.